Você já se sentiu frustrado por estar fazendo certo, pregando o evangelho, mesmo assim as coisas não andarem? Olá, meu nome é Anderson Alfredo e esse é mais um PRP, Pergunta-Resposta em Princípio, onde aprendemos qual foi a pergunta de Joseph, que o Senhor respondeu e como podemos aplicar isso na nossa vida, quais são esses princípios. E hoje vamos aplicar para a nossa vida os princípios de Doutrina e Convênios 3, 4 e 5. Já no versículo, na seção 3, no caso, aqui no versículo 3, diz que o Senhor fala: lembra-te de que não é obra de Deus que se frustra, mas as dos homens. E talvez a gente pode pensar: nossa, tô fazendo tudo certo, tô pregando o evangelho, tô guardando os mandamentos, mas por que que a obra não avança? Esse era o pensamento que eu tinha quando servia como missionário. Fui designado para missão no Japão coube, comecei, fiquei um ano na missão, e quando deu um ano, pum, pandemia aconteceu. E é toda aquela loucura, o pessoal tendo que voltar para casa, redesignação, tendo que ficar dentro de casa, servir com um smartphone. Eu pensei, meu, a obra não ia avançar? O senhor não quer que a obra avance? Por que está acontecendo isso? Está tão devagar? Está todo mundo voltando? Qual que é a necessidade disso acontecer? Eu ficava, meu, não tem cabimento. O senhor não quer que avance? Por que que ele deixa com que isso aconteça? De novo, não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Nessa parte da redesignação que eu fiquei em Porto Alegre, eu entendi que, de fato, tinha pessoas que talvez nunca aceitariam o evangelho se fosse de outra forma. Se fosse batendo porta, se fosse um contato na rua. Milagres aconteceram. A gente entrou, eu e centenas de milhares de outros missionários, entramos nas casas de milhões de pessoas através do celular. Pessoas foram batizadas, milagres aconteceram. E essa foi a forma que Deus teve que usar para que muitas pessoas conhecessem a igreja. Com certeza muitas pessoas sofreram com isso, mas é a obra de Deus. Deus sabe o que faz e Ele nunca vai fazer nada que seja ruim para os filhos dele. A gente sabe que muitas pessoas morreram, foi difícil, mas é um curso natural. Todo mundo quer ver Deus, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer morrer. A salvação, na verdade, a morte faz parte da salvação. E sabemos que para Deus não há mortes, todos vivem para Ele, porque Cristo já venceu a morte. Mas continuando, ainda na seção 3, diz que o Senhor fala para Deus que não deveria temer mais aos homens do que a Deus. E muitas vezes a gente teme muitos homens. Se alguém fala para você, nossa, se alguém do mundo fala, nossa, algo ruim vai acontecer com você, nossa, vou te amaldiçoar, e você fica, nossa, preocupado, alguma coisa, você vê um vídeo. Mas quantas vezes Deus já prometeu bênçãos para a nossa vida e a gente não acredita? Quantas promessas aqui, Doutrina e Convênios, no livro de Mormon, na Bíblia, na nossa bênção patriarcal e várias outras coisas, discursos da Conferência Geral, Deus promete coisas grandiosas para a gente pensa, comigo? Não sou merecedor. Então, na nossa mente, a gente acha que a gente é merecedor de maldição, mas nós não somos merecedores de bênçãos. Que tipo de fé é essa que nós temos? Precisamos entender que não devemos temer aos homens, mas temer somente a Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele tem um plano para nós, um plano perfeito. E Ele quer que nós obedeçamos os mandamentos dele. E nós vamos ser abençoados com tudo. Dificuldades, sim, vamos ter, mas bênçãos também. Lembrando que Adão parou para que os homens existissem e os homens existem para que tenhamos alegria. Versículo 9 diz que o Senhor fala para Joseph, mas no final ele fala, se não ficares atento, cairás. Vamos ver aqui em Doutrina e Convênios o Senhor falando, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Nosso pensamento precisa estar constantemente voltado ao nosso Salvador Jesus Cristo. Talvez cada segundo do dia a gente não vai conseguir, mas é com nossas atitudes que a gente mantém o nosso pensamento. A gente sabe que os pensamentos levam a ações, pensamentos, palavras e obras, como nós aprendemos. Então, cada pensamento que a gente tem leva o que a gente fala, e é algo que a gente age de alguma forma, e esses atos tornam-se hábitos, e esses hábitos tornam o nosso destino. Então, se a gente não tiver cuidado com os nossos pensamentos, como eu disse, não ficares atentos, vamos cair. Então, que a nossa vida seja moldada para que nossos pensamentos, nossa fala,
nossas ações, nossos hábitos, e então nosso destino seja voltado para Cristo. Para que quando a gente pensar, nossa, será que eu estou pensando em Cristo? A gente olha para nossas atitudes e as nossas atitudes vão dizer se a gente tem sido atento ou não. Claro que isso não é do dia para a noite, mas é constantemente, é como se fosse uma escada, é um processo até que a gente atinja esse tipo de conversão. Lembrando que conversão não acontece num dia, mas é pouco a pouco. E a gente pode, sim, ser dessa maneira. E vamos aqui, não, tem mais coisa aqui, mas vamos pular para a sessão 4. Sessão famosa que os missionários decoram, né? Segundo de vós tem desejo de ser chamado, né? A Deus, servir a Deus, foi chamado ao trabalho. E a gente pode pensar, ok, o que isso tem a ver comigo? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Por que tem tantos atributos aqui? Pensa, hoje em dia, o LinkedIn está bem famoso, né? Tá mais famoso que nos últimos 10 anos. E quando você vai aplicar para uma vaga, se você já aplicou, você já viu, tem a job description, né? Que é a descrição da vaga. E pede várias coisas. Ah, você tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, para você aplicar para essa vaga. E aqui também tem, é como se fosse um job description, né? Uma descrição da vaga para servir a Deus. E ele fala várias coisas, talvez você pense, nossa, porque ele diz, você tem que ter fé, esperança, caridade, amor com os olhos fitos na glória de Deus. E depois ele fala, lembrai-vos da fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, bondade, fraternal, piedade, caridade, humildade, diligência. Você pensa, tudo isso? Não tem. Não consigo. Não, muita coisa não vai dar. A gente pensa que é muita coisa, mas se a gente olha, realmente é coisa pra caramba. Mas o Senhor nunca falou aqui, para você servir missão, você precisa ser perfeito. Você precisa ter todos esses atributos com perfeição. Ele disse isso? Não, ele falou, lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, e assim por diante. Lembra que a gente falou? Se a gente coloca na nossa cabeça, sempre, lembrando, se a gente põe atenção nisso, nossas palavras, nossas ações, nossos hábitos e nosso destino vai ser assim. Então, ele diz pra gente lembrar. E talvez algumas pessoas se sintam não tão capacitadas, ou até mesmo tem alguma dificuldade física ou mental que tem um desejo de servir, mas não sei se eu vou conseguir. O Senhor fala aqui para você. Ele diz, deixa eu achar aqui. Aqui, versículo 3. Portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Essa é a primeira coisa que você precisa ter, desejo. Se você tem o desejo, você vai ser chamado. E o Senhor sabe exatamente para onde te mandar. Sabe exatamente a missão que você vai ter, o chamado que você vai ter, a designação que você vai ter. É exatamente o que o Senhor quer que você tenha, para você aprender algo que você precisa aprender. Talvez você pense, não, mas isso aqui eu já sei. Começou com orgulho, o Senhor vai te ensinar muito bem. Muito bem. E o presidente George Albert Smith, ele disse, tenho a convicção de que a missão mais importante que tenho na vida é, primeiro, guardar os mandamentos de Deus, conforme eles me forem ensinados. E segundo, ensinar aos filhos de meu Pai Celestial que não os entendem. Então, nós aprendemos, sabemos os mandamentos. E agora é a nossa hora de ensinar isso para as outras pessoas, seguindo essa convicção que o profeta tinha. Já na seção 5, a gente entende que Martin Harris pediu essa revelação para Joseph. Ele queria ver as placas, falou, Joseph, eu posso ver? E Joseph perguntou e o Senhor deu essa revelação. E talvez você pense, nossa, eu também queria ver, seria bacana ver as placas. Eu, particularmente, seria muito interessante ver, tocar, manusear, sentir isso com as próprias mãos e ser uma testemunha. E a gente sabe que tiveram as 3 testemunhas, as 8 testemunhas. E eu já me perguntei, qual será que é a testemunha mais importante? Tem até o testemunho de Joseph, outras pessoas também. Qual será que é o testemunho mais importante em toda essa obra? E a testemunha mais importante é você. Não importa, de modo geral, o que as pessoas testificam, se você não tem seu próprio testemunho. Então, nessa obra, o testemunho mais importante é o seu.
que você busque, assim como Joseph buscou, nas Escrituras, em fontes corretas, orando ao Senhor e através do Espírito Santo entender que essa é a verdade. Essa é a Igreja de Cristo. Que Joseph Smith foi um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, para restaurar a Igreja verdadeira. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.